Meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga que se une a nós em mais uma celebração ao nome do Senhor, domingo à noite, tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e de toda a sua casa. Ansiamos pelo momento em que podemos nos reunir presencialmente, de volta ao nosso templo, para podermos nos rever, dar as mãos, nos abraçar quando toda essa situação passar. E você que tem nos acompanhado nos cultos online e que ainda não é de nossa igreja, você é nosso convidado especial. De antemão já te convidamos, quando toda essa pandemia passar, gostaríamos de conhecê-lo pessoalmente e recebê-lo com muita alegria em nosso templo, ok? Quero lembrar a todos que nós estamos em uma campanha que iniciou na última sexta-feira, dia 1º, campanha Jesus Transforma Minha Família. A Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, promove essa campanha entre as famílias do Brasil inteiro, pedindo a transformação, a bênção, a proteção de Deus sobre a nossa casa, e vamos orar todos os dias em favor da família. A cada dia disponibilizamos um pedido de oração que deve nortear as nossas orações ao longo daquele dia. Também continuamos com a nossa campanha SOS Cesta do Amor. Na última quinta-feira, dia 30, fizemos a distribuição de várias cestas. Várias famílias foram abençoadas por Deus através de nossa igreja, com a distribuição de cestas, porque você, meu irmão e meu amigo, se uniu a nós ofertando, se uniu a nós doando gêneros alimentícios ou ofertando. E a campanha continua, você pode ofertar nesse número que aparece aí embaixo, tá bom? Vamos continuar abençoando e ajudando famílias que precisam de socorro, ok? Nós continuamos também orando 3 vezes por dia em favor dos enfermos, em favor dos profissionais da área de saúde, dos hospitais, dos governos, para que Deus tenha misericórdia de nossa gente e venha em nosso socorro, trazendo livramento, trazendo cura, trazendo saúde, ok? Então, nossos horários é 6 horas da manhã, 13 horas e 21 horas. Não se esqueça, a Igreja Batista da Pituba unida em oração em favor da nossa terra que precisa do socorro do Senhor. Por último, quero lembrar que ao final deste culto, não vai embora não, vamos continuar juntos, agora lá no nosso perfil do Instagram. Se você já estiver assistindo pelo Instagram, continue aí que daqui a pouquinho vai sair o online e voltará a IBP Online já com a nossa live, ok? Se você está assistindo no nosso canal do YouTube, terminado o culto, vá lá no nosso Instagram e vai aparecer em cima IBP Online, clica lá e vamos participar da live. Você pode perguntar, você pode fazer pedidos de oração, participar e interagir conosco. E o tema da live é esse que vocês ajudaram a escolher, porque nós disponibilizamos os temas e através da enquete vocês então escolheram qual o tema da live de hoje à noite. E juntos estaremos ali celebrando o nome do Senhor através da live, ok? A palavra de Deus nos fala que a oração é um privilégio, é uma oportunidade. E Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho de João: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós temos a oportunidade de pedir. Vamos então à presença de Deus em oração? Feche seus olhos e ore comigo agora. Eu quero colocar a sua vida no altar do Senhor. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por esse tempo de oração, por esse culto e pela vida de cada pessoa que participa, que cultua ao Senhor conosco. Que a Tua graça e o Teu favor seja sobre cada vida. Nós nos unimos a elas em gratidão pelas bênçãos recebidas e também agora em intercessão, com toda a fé, com toda a força do nosso coração. Pedimos-te, Pai, abençoa a vida dos Teus filhos. Não permita que o medo, a ansiedade, as dificuldades, os problemas alcancem seus corações. Que essas vidas sejam abençoadas pelo Senhor, é a nossa oração, e que o Teu Santo Espírito conduza cada ato deste culto, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra dessa noite tem como tema o Deus que protege a família. O Deus que protege a família. A casa onde moramos, a nossa família, deve ser um lugar de refrigério, um lugar de paz, um aconchego, um ninho.
nós temos aqui na terra um lugar onde podemos repousar. A nossa casa deve ser o lugar onde se reúne a nossa família. Deve ser o lugar onde a gente toma as nossas refeições com alegria, gratos a Deus pelo sustento. É um lugar onde a gente pode se reunir, brincar, conversar, tomar decisões, planejar o direcionamento da nossa casa. É lá que passamos a maior parte do nosso tempo, deve ser lá, né? É ali que nós vivemos detalhes do dia a dia da nossa casa. Por isso, devemos sempre consagrar a nossa casa no altar do Senhor. Devemos buscar que a nossa família esteja consagrada e buscar também o cuidado e a proteção do nosso Deus. No livro de Êxodo, capítulo 12, lemos sobre o momento em que Deus determinou a Moisés e a Arão que ordenasse o povo a se santificar e a separar também um cordeiro para ser sacrificado e ser comido juntos em família naquela noite trágica. Nós vamos falar sobre isso. Então eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando vamos proceder à leitura de alguns versículos desse capítulo. E cremos que Deus vai abençoar as nossas vidas. Nós vamos ler, por exemplo, no capítulo 12, o versículo 3. Versículo 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Foi orientação dada por Deus, separar um animal que deveria ser sacrificado, ok? Nós vamos ainda ler nos versículos 6 e 7 a seguinte expressão: passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. É orientação. Na porta da casa deve ser passado então sangue para marcar que aquela casa ali é casa de israelita, do povo hebreu, povo que estava como um escravo no Egito, que deveria ser poupado do castigo do Senhor. E diz também os versículos 12 a 14: na mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então Deus estabelece aquele dia como dia a ser marcado, dia do livramento da casa dos hebreus, porque Deus protege os hebreus do castigo que só recairia sobre os primogênitos dos egípcios e de seus animais. Esse era o sinal visível de que naquela casa estaria sob o cuidado e proteção de Deus. Naquela noite os primogênitos daquela casa seriam poupados, enquanto os primogênitos dos egípcios iriam perecer como castigo, porque Faraó insistia em não libertar o povo de Deus. Esta salvação aponta para o Cordeiro de Deus que viria mais adiante. E de fato ele veio, Jesus Cristo, ele veio tirar o pecado do mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, nós lemos assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, cujo sangue foi passado nos umbrais das portas, era o prenúncio de que haveria de chegar ao mundo o cordeiro que se entregaria. Seu sangue seria derramado agora não mais nos umbrais das portas, mas no madeiro, na cruz de Cristo. E o sangue ali também serve para proteger, salvar, redimir, perdoar os pecados da raça humana, que seria livre de todo o pecado. O texto que lemos então mostra que Deus está pronto para ser o protetor da família, guardar a família de todo o mal, guardar a família da calamidade, principalmente aquela casa que busca o Senhor de todo o coração.
A minha oração é que a sua casa seja esta casa, uma casa que busque o Senhor de todo o coração. Deus fez a distinção do seu povo, e aquele que era povo de Deus foi liberto do castigo ali naquela experiência dramática para os egípcios. Que a sua casa seja uma casa chamada casa que busca a Deus, que pertence ao Senhor e que também receba a proteção plena do nosso Deus. Amém? Ele distingue com graça e amor especiais a todos que receberam a graça do Senhor Jesus. Bem como sabemos que ele protege todas as pessoas, mas os que são seus recebem a proteção especial. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, nós lemos assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Mas aqueles que são chamados filhos de Deus recebem uma graça, a proteção, uma bênção muito mais especial, e falaremos sobre isso mais adiante. A história de Israel nos ensina. Ali Deus agiu para que o seu nome fosse glorificado como Senhor e Deus de Israel, porque estavam desacreditando do poder e da ação, do cuidado e da proteção desse Deus sobre o seu povo. Toda a nação de Israel, o Deus de Israel é o Senhor soberano sobre todos os povos, e um testemunho de que Israel era o seu povo escolhido, eleito dentre todas as nações, estava acontecendo naquele episódio. Examinemos então alguns textos desse confronto entre Moisés e Arão e Faraó, para vermos como Deus protege o seu povo, como ele tem uma proteção especial sobre o seu povo. E a primeira delas que eu quero destacar é a praga das moscas, a praga das moscas que veio contra os egípcios. Deus protege a terra dos israelitas, enquanto o restante de todo o Egito foi castigado. Êxodo capítulo 8, versículos 21 a 24, diz assim: se você não deixar meu povo ir, enviarei enxame de moscas para atacar você e seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Preste bem atenção. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu, falando a Faraó. Esse sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de mosca invadiram o palácio de Faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pela mosca. Mas Deus prometeu que a terra de Gósen, onde habita o povo de Israel, seria poupada. Deus protege a sua casa, Deus protege a vida daqueles que são povo de Deus. Outro destaque que eu quero dar é a quinta praga, que é exatamente as pestes dos animais. Quero destacar o exemplo dessa praga para mostrar como Deus protege o seu povo e quer proteger também a sua casa. É o capítulo 9 de Êxodo, versículo de 3 a 6, que diz assim: saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Ele faz distinção entre o de Israel e do Egito e protege o rebanho de Israel. E diz assim: o Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu na terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Deus protegeu o seu povo. Seja a sua casa povo de Deus. Outro exemplo, a nona praga, a praga das trevas. Houve trevas por 3 dias em todo o Egito, porém havia luz na casa dos israelitas. O povo hebreu não foi atingido com as trevas. Capítulo 10 de Êxodo, versículos 21, 22 e 23, lemos assim: o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas.
Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Preste atenção, ninguém pôde ver ninguém, nem sair de seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Deus protegeu o seu povo. E por fim, aqui mencionamos a praga da morte dos primogênitos. Deus poupou os primogênitos dos servos fiéis. Quero ler um capítulo anterior, o capítulo 11, quando Deus anuncia essa praga para Moisés e Arão. Versículos 4 a 7 diz assim: Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor. Moisés, sendo porta-voz de Deus a faraó: Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá um grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. É claro que nos textos citados, esse tratamento especial de Deus às famílias de Israel se dá num contexto de libertação, em que exatamente o povo de Israel deveria ser livre da escravidão do Egito. Deve-se notar, porém, que Deus sempre dispensa cuidado especial ao seu povo, às vezes livrando de sofrimento, outras vezes salvando-os exatamente através do sofrimento. Deus age de toda forma visando o bem daqueles que servem e que o amam. Acima de toda proteção material está a principal de todas: a experiência de vida eterna, a proteção espiritual, a segurança de vida eterna é a maior proteção oferecida por Deus àqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Assim como o Senhor não permitiu que o destruidor entrasse na casa dos hebreus naquela noite, por causa do sangue do cordeiro que estava na porta das casas do povo hebreu, Deus protege e livra da morte todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Então esta casa aqui, na terra, temos a proteção de Deus, mas há uma promessa. Uma casa eterna, uma morada eterna nos céus, construída não por mãos de homens, mas por Deus, morada eterna, proteção, garantia do Senhor Deus, o Deus Salvador, o Deus que redime da morte eterna e oferece vida eterna. Um dia vamos deixar a nossa casa, nosso corpo voltará ao pó, mas continuaremos vivos eternamente para recebermos a graciosa presença eterna de Deus e morarmos eternamente com Ele lá no céu. Você crê nisso? Então digam glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra verdade que a gente aprende sobre o Deus que protege a família é sobre a provisão. Toda a provisão que a gente precisa, tudo aquilo que a gente precisa para viver aqui na terra, vem das mãos do Senhor. Pense nisso e creia nessa verdade. A nossa família recebe o indispensável suprimento de Deus. Jesus foi tentado no deserto após passar 40 dias e 40 noites ali no deserto, orando e jejuando. Estava com muita fome. O tentador aproximou-se dele, diz Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, o Filho de Deus, respondeu com autoridade. Mateus capítulo 4, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus lembra a Satanás que o povo de Deus durante 40 anos peregrinou pelo deserto. Mas sabe o que aconteceu? O Deus de amor, o Deus de proteção, o Deus da provisão,
estendeu a mão sobre o seu povo. E a cada dia eles recebiam pela manhã o manar dos céus. Ao final da tarde, no meio da tarde, as codornizes caíam para eles comerem, já preparada, já pronta para comer. O manar do Senhor foi a provisão de Deus durante 40 anos de peregrinação no deserto, até que o povo pudesse chegar à terra e comer daquilo que ele próprio plantaria. Deus sustentou e proveu toda a necessidade do povo. Deus conhece a sua necessidade. Assim como ele foi fiel ao povo no deserto, ele é fiel para com a sua vida, para com a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para todos aqueles que confessam Jesus como Salvador e Senhor. Deus é fiel. Ele é o Deus da provisão. Por isso Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, aliás, a oração que está sendo estudada toda quarta-feira nos nossos cultos, às 19h30, toda quarta-feira às 19h30, estamos estudando uma série de estudos sobre a oração do Pai Nosso. Você é convidado a estar conosco. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus diz, Mateus 6, versículo 11, dá-nos hoje o pão de cada dia, o nosso pão de cada dia. Devemos manter a nossa fé no Senhor, em vez de andarmos ansiosos, correndo de um lado para o outro, querendo nós mesmos resolver todas as coisas. Jesus Cristo nos falou sobre a confiança que devemos ter em Deus, estabeleceu princípios para a nossa segurança. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. É um texto longo, mas eu quero ler com você. Diz assim, Mateus 6, 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Ou o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as aves, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A vida é mais do que alimento e veste. Deus sustenta com alimento as aves. Deus veste com ternura os lírios. Também suprirá toda a sua necessidade. Nós mesmos, com todos os nossos esforços, não podemos acrescentar uma hora sequer à nossa vida. Há uma outra expressão bíblica que diz, não podemos acrescentar um côvado, ou seja, um passo à nossa vida. Ela está nas mãos de Deus. Quem se preocupa demasiadamente com coisas materiais são aqueles que confiam em si mesmos e não querem entregar o cuidado de sua vida a Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus tem ciência de todas as nossas necessidades e Ele está pronto a supri-las. Transformou água em vinho, João 2, de 1 a 11. Multiplicou pães e peixes, Mateus 14, de 13 a 21. Jesus, Ele cuida, Ele supre, Ele abençoa. E veja que Ele fecha esse ensinamento. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta para cada dia o seu próprio mal. Amém? Terceira verdade que eu quero destacar sobre o Deus que protege a família é que a família ela é liberta e protegida para servir a Deus e para servir ao próximo. As famílias elas são libertas e protegidas por Deus para servir a Deus. Êxodo significa saída. Não apenas a saída
de um lugar para o outro, como no caso do Egito para a terra prometida, passando 40 anos pelo deserto, mas principalmente a saída de uma condição para outra, uma saída de uma condição de perdido, sem esperança, nas trevas, para alguém que agora se encontra em Cristo, tem esperança de vida eterna, sai das trevas para a maravilhosa luz. De um bando de escravos para um povo livre e organizado, um povo que antes era escravo de Faraó e agora serve alegremente ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus eterno que protege a família. Deus libertou o seu povo para servi-lo como povo redimido, um povo agora que tem alegria, um povo agora que tem uma razão de viver, um povo agora que encontrou em Cristo Jesus a luz da vida, não anda mais em trevas, mas conhece o caminho que está trilhando e sabe que o final dele não é perdição, antes vida eterna. O final dele é alegria, esperança, vida eterna, de eterna adoração ao nosso Deus lá no céu. Posso ouvir um amém? Deus libertou o seu povo para servi-lo. Êxodo capítulo 20, versículo 2 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Deus quer hoje tirar você da escravidão, da casa da servidão e colocar agora no lugar de liberdade, de esperança, de plena luz. Deus oferece todas as condições para que o seu povo alcance maturidade política, espiritual. Os 10 mandamentos, como princípios que seguiam uma linha vertical e horizontal, serviu para dar a esse povo um direcionamento. Ter um único Deus no meio de tantos deuses pagãos de todas as nações. Adorar a um só Deus no meio de tantos ídolos que eram adorados. Pronunciar o nome de Deus em louvor, enquanto havia tantos louvores vãos a deuses falsos. Dedicar um dia somente a Deus, ao invés de correr freneticamente em busca de sustento. Parar, descansar em um único dia de adoração ao seu Deus. Honrar e obedecer pai e mãe como meio de equilíbrio social e moral. Rumo de retorno às bênçãos, e todas as gerações futuras teriam os efeitos dessas bênçãos em sua vida. Ver o próximo como um irmão, não como um adversário, não lhe tirando a vida, não adulterando compromissos conjugais e outros, não furtando, mas contentando-se com o que possui, não falsificando e mentindo, mas tendo amor à verdade, não cobiçando o que era do próximo, mas conservando um coração feliz, alegre e pronto para adorar e viver eternamente Deus, em cumprimento desses princípios do Antigo Testamento, que agora Jesus, ele nos abençoa, dizendo que nós podemos descansar debaixo do cuidado do Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O Salmo 15, ele retrata algumas dessas qualidades, identificando uma família que é chamada povo de Deus, como cidadãos dos céus. E termina este salmo, o Salmo 15, dizendo o seguinte: quem desse modo procede jamais será abalado, terá a proteção do Deus maravilhoso, o Deus que protege a família. É muito importante, na hora de pensarmos na proteção de nossa família, lembrarmos do capítulo 8 do livro de Deuteronômio, onde Moisés lembrou o povo de Israel dos grandes benefícios de Deus durante toda a caminhada rumo à conquista da terra de Canaã, para que nunca pudessem dizer: foi minha força que me deu condição de conquistar essa terra. Eles aprenderiam ao longo da caminhada que se chegaram na terra de Canaã foi pela graça de Deus. Deus espera que todos nós também tenhamos o mesmo pensamento e nos lembremos que tudo que a gente conquista aqui na terra é pela graça de Deus. Ah, pastor, eu trabalho, eu acordo cedo, eu corro de um lado para o outro. Deus lhe dá saúde, Deus lhe dá uma porta para buscar o seu sustento. Tudo é pela graça de Deus. Seja você então fiel a Deus e reconheça que se chegou até aqui foi pela graça de Deus. Lembremos-nos de que Jesus, antes de nos deixar, prometeu que iria preparar um lugar para nós.
lá no céu. O capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz: vou preparar-vos lugar, e virei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que a nossa família seja um anteprojeto dessa morada lá no céu. Sabemos que lá no céu não haverá tristeza, ranger de dentes, só haverá alegria e adoração. Que a nossa casa seja um anteprojeto do céu. Uma antevisão daquilo que a gente espera ver lá no céu, encontrar lá no céu, aquilo que a gente espera viver lá no céu. Comecemos a ensaiar aqui na terra, que a nossa casa seja essa casa de bênção, essa casa da morada do Altíssimo, essa casa onde Deus habita, onde nós vivemos para servir a Deus, e que vivamos com paz no coração, porque a proteção do Deus protetor é real, é presente em nossa casa. A sua presença com as suas bênçãos seja real. Jesus, seja bem-vindo em nossa casa. Transforma a minha família com a sua presença, com as suas bênçãos. Seja o nosso Deus protetor, hoje e sempre. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem
Eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida. Feche seus olhos. Vamos colocar agora a nossa vida, a nossa família, a nossa casa debaixo do cuidado do Deus de toda a proteção. Deus de amor, oro agora por esta família, por esta vida. Pai amado, vai agora com teu poder e graça. O Senhor que é o Deus de poder, o Deus maravilhoso, um Deus de amor, o Deus que nós adoramos de todo o coração. Vai, Pai, agora ao encontro desta vida, vai agora ao encontro do seu coração. Deus, talvez a situação dentro dessa casa esteja difícil. O socorro está sendo suplicado agora em oração. Isso é um Deus que ouve o nosso clamor. Nós podemos elevar os nossos olhos a Ti que responde às nossas orações. A Tua palavra nos diz que os Teus ouvidos estão inclinados à nossa oração. Meu Deus, toca na necessidade dessa vida. Afasta o medo, afasta a ansiedade, afasta a solidão, afasta a lágrima, afasta a batalha, a guerra e traz agora a plena paz que só Jesus pode dar. Paz que não é ausência de guerra, paz que é poder sentir serenidade, paz, tranquilidade, alívio no meio da tribulação. Deus, promova esse milagre nesta vida, seca as lágrimas, alivia a carga, afasta os conflitos, caia por terra todos os muros, construa pontes nos relacionamentos. Seja o Senhor o protetor das nossas famílias, desta família por quem oro agora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quero desejar uma semana maravilhosa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Uma semana guardada, protegida. Jesus diz, a palavra de Deus nos diz, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus quer ser o seu bom pastor. Ele já mostrou que tem amor suficiente para inundar a sua vida. Então que o cuidado do bom pastor seja pleno em sua vida e você possa declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não esqueça de dar um like aí, tá bom, no nosso canal e permaneça conosco agora, encerrando aqui o culto no Instagram, a nossa live para abençoar a sua vida e a continuar ajudando na sua edificação espiritual. Compartilhe esse link se você gostou do culto. Compartilhe esse link, pois ele fica disponível. Só você compartilhar esse link a qualquer tempo, a qualquer horário. As pessoas podem clicar aí e ouvir a palavra de Deus que é ministrada aos corações daqueles que querem ouvir. A palavra de Deus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que Deus abençoe e inunde de graça a sua vida hoje e sempre. Amém.